Porque o tema que nós vamos conversar hoje é como estimular a colaboração na sua equipe. Esse tema se tornou extremamente importante porque cada vez mais as equipes precisam de incentivo, de motivação, precisam de inspiração para continuarem executando aquilo que tem que fazer de uma maneira mais adequada, leve, suave e principalmente de uma maneira onde as pessoas se sintam à vontade. Eu sempre costumo dizer que uma das grandes funções da liderança é fazer as pessoas se sentirem à vontade. E nesse momento, nessa hora, a gente precisa refletir sobre qual o efeito da colaboração, não é? E os resultados que ela pode trazer para uma equipe que trabalha dessa forma. Desse jeito a gente evita muitos problemas, como por exemplo desmotivação, como por exemplo afastamento das atividades, como por exemplo turnover, como por exemplo burnout e as ansiedades e os estresses que a liderança ela pode de alguma maneira acarretar. Por que eu digo isso? Porque hoje, de maneira geral, os líderes estão sob pressão. De maneira geral, a liderança hoje ela está pautada em uma série de exigências e necessidades diárias que esse líder precisa realizar. E você, provavelmente, como líder, deve estar diante de uma situação onde você precisa gerar mais colaboração da sua equipe, gerar mais parceria e gerar um pouco mais de participação efetiva e tranquila por parte das pessoas que fazem parte do seu time. Isso mesmo. Agora, como você pode fazer de fato para que essa colaboração ela aconteça? Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, que as pessoas na sua equipe elas vão ter motivações diferentes, elas vão ter motivos diferentes para colaborarem umas com as outras. Isso mesmo, o líder tem que partir desse princípio. Então, quais são os motivos então que fazem uma pessoa ou outra trabalhar de uma maneira mais colaborativa ou não? O primeiro motivo que faz uma pessoa trabalhar de uma maneira mais colaborativa é entender o propósito. Então, tem gente que facilmente consegue captar qual é a causa maior, qual é o propósito daquilo que eles estão fazendo. Então, essas pessoas, geralmente, elas reclamam menos. Geralmente, essas pessoas, elas são mais indignadas com falhas, porque elas estão olhando sempre o resultado final, elas estão olhando sempre como as coisas no fim vão estar prontas. Então, essas pessoas que têm um propósito muito bem definido do porquê que elas fazem as coisas, elas têm um jeito de serem colaborativas. Então, elas são muito mais pautadas no resultado. Tem aqueles que são mais colaborativos porque eles sentem que as pessoas que trabalham com eles são mais amigos. Então, tem aquele colaborador que ele produz mais de maneira colaborativa quando ele percebe que, de alguma maneira ou de outra, as pessoas estão com eles de amizade. Tem um vínculo, né, humano mais forte. Tem uma relação interpessoal mais forte. E aí, algumas dessas pessoas elas conseguem serem mais colaborativas porque elas percebem que quem está junto dela, de fato tem um senso de humanidade, de relações interpessoais mais fortes. Tem aqueles que conseguem ser mais colaborativos a partir do momento que eles são estimulados, não é, a desafios. Então, tem de repente um momento onde existe um projeto grande, uma meta grande, desafiadora para cumprir, e aí de repente você percebe naquele componente do seu time que ele fica muito mais excitado, muito mais agitado, muito mais voltado para o resultado quando se tem um desafio pela frente, um desafio grande. Então essa pessoa se sente estimulada. Tem aqueles que quando estão no seu time, eles se sentem mais colaborativos, por exemplo, quando eles são elogiados.
Então, a máquina propulsora dessa pessoa é pautada em carícias, carícias positivas. Então, essa pessoa gosta muito de perceber que o líder está observando ela. Essa pessoa gosta de perceber que as pessoas elas dão valor ao que ela faz. As pessoas elas ficam mais colaborativas quando percebem que as pessoas valorizam aquilo que elas fazem, e o líder elogia e, de fato, coloca elas em um patamar de uma pessoa que faz as coisas bem feitas. Então, essa pessoa, quando ela é mais notada, quando ela é mais percebida e ela é mais valorizada, ela trabalha de um jeito mais colaborativo. Existem também aqueles colaboradores do seu time que, por algum motivo ou por outro, eles se sentem mais inspirados, motivados, porque eles recebem mais delegação. Isso mesmo. Eles gostam de receber tarefas e gostam de fazer sem supervisão próxima. Então, esses profissionais, eles adoram receber as tarefas e executá-las, mesmo que, se em algum momento do caminho ele tenha alguma dificuldade, mas eles querem, de uma maneira muito especial, fazerem do começo ao fim o projeto acontecer. E é preciso que você, como líder, entenda essa dinâmica, não é, de cada colaborador, de cada pessoa do seu time. Agora também tem um outro grupo. Tem aquele grupo que evita ser colaborativo. Aquele grupo onde tem aquele que gosta particularmente também de, por exemplo, se esconder, né? Aquele que ele evita problemas, ele evita situações onde ele vai se expor. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aí pouca colaboração desse membro, desse componente. Por quê? Porque ele tem dificuldade, ou ela tem dificuldade de ou se expressar, ou de apresentar o seu projeto, ou apresentar as suas ideias. Então você tem que perceber qual a dificuldade que a pessoa tem. É se expressar, é apresentar a ideia, é apresentar o projeto, é expor o trabalho, né? É expor o trabalho, ou é de fato fugir dos problemas, né? Então, tem aqueles que não vão ser colaborativos por conta disso. Tem aqueles que não vão ser colaborativos porque estão desmotivados com o salário que ganha, com o cargo que estão ocupando. E você precisa saber, tem alguém no seu time que de repente está numa posição que não gostaria de estar? Ou porque está fazendo algo que está fora, não é, da sua habilidade maior, da sua best skill, por exemplo? Ou será porque que ele não está se sentindo, não foi valorizado ainda, ou não recebeu uma promoção horizontal, por exemplo, de técnico 1 ou analista 1 para analista sênior, de júnior para pleno, para sênior? Ele não recebeu uma gratificação, uma promoção horizontal. Ou até mesmo ele não foi promovido verticalmente, de repente ele não se tornou um líder, né, um supervisor, um gestor, um diretor, e algo está acontecendo nessa pessoa que ela está desmotivada. Então tem esse grupo, né? Tem esse grupo. Tem o grupo que tem vários motivos para serem colaborativos e tem o grupo que tem vários motivos para serem não colaborativos. O que acontece? Você, como líder, ele tem que entender que a liderança ela é dinâmica e ela não é estática, né? Estou até aqui com a camisa que fala justamente sobre isso. E a colaboração ou a não colaboração não depende apenas de um fator exclusivo. Então, essa é a dinâmica que vai fazer com que você capte os caminhos que você, como líder, vai trilhar para poder achar a rota final. Então, o que acontece? Vamos lá para algumas etapas que você precisa cumprir para tornar essa equipe, ou que já gosta de ser colaborativa por vários motivos, ou que não está sendo colaborativa por outros motivos, a de fato ajudarem mais na sua jornada como líder, no seu time, alcançar as metas, gerar os resultados que a organização
Precisa. Então, primeira coisa que você precisa entender é que você tem que exercitar a sua observação, sair um pouco mais, não é? Da sua jornada, sair um pouco mais da sua rotina diária, que é pesada, que é dura, que é muitas vezes cansativa, cheia de pressão e de responsabilidades, e observar mais como os membros da sua equipe, as pessoas, elas se comportam diante de determinada situação. Então, primeiro passo é você precisa sair um pouco mais do foco da sua rotina como líder e focar um pouco mais na dinâmica de como as pessoas funcionam. Então, uma das queixas que eu recebo muito dos líderes, e eu também tenho essa dificuldade, é como eu vou dar conta do que eu tenho que fazer e também dar conta de gestão de pessoas, de cuidar de pessoas e observar a gente. Infelizmente, essa é uma realidade que os líderes precisam trabalhar. De fato, o distanciamento que o líder vai começar a ter que ter da sua rotina, da sua engrenagem diária e a aproximação maior com as pessoas é fundamental, porque sem esse campo de observação, sem essa capacidade que você vai ter que ter de entender como a pessoa funciona, de fato, você vai ter uma certa dificuldade em trazer a sua equipe para dentro do campo colaborativo. Seja que grupo de pessoas nós estamos falando aqui, se é que são os colaborativos por natureza ou aqueles que fogem da colaboração. Então, a primeira coisa, busque botar na sua agenda um calendário manhã, tarde ou noite de um momento de observação, de anotação e de percepção de como as pessoas funcionam. A segunda coisa muito importante é você treinar seu time. É isso mesmo, treinar. Treinar é você capacitar, ensinar. Pesquisas apontam que os líderes, né, ou as pessoas de maneira geral, que gostam de treinar as outras, são pessoas de sucesso. Pesquisas apontam que os estudantes que produzem mais seminários, que produzem mais apresentações, fazem mais palestras, eles tendem a se dar melhor, né? Se dar melhor nas notas, se dar melhor nos resultados, absorverem melhor o conhecimento, serem mais promovidos, serem escolhidos para cargos de liderança e consequentemente, ter mais status, ter mais poder, ganhar mais. Então, se você não tem esse traço de ensino, né? Esse traço de coach, de treinador do seu time, anota isso e coloca isso como algo que você precisa trabalhar. Por quê? Porque toda equipe, a grande maioria delas, a grande maioria das equipes que tem um treinador que ensina mais, que treina mais, que capacita mais, essa equipe ela é mais autoconfiante. Essa equipe ela é mais colaborativa e tem dentro do seu princípio a união, né? Porque o ensino faz as pessoas se nivelarem. O ensino faz as pessoas compartilharem experiências, tirarem dúvidas, trocarem ideias. E quando isso parte do líder, isso causa um impacto muito mais forte. Então, é muito importante que você tenha um calendário e uma agenda de treinar a sua equipe, tá? Tecnicamente e tudo mais. Agora, um outro ponto que você precisa levar em consideração e que você tem que levar como talvez o mais importante, né, desse nosso papo, dessa nossa conversa aqui, é o seguinte, é fazer o seu time entender que você é parte da equipe. Por quê? Porque, como assim fazer parte da equipe, José Rodrigo? Deixa eu te falar. O que acontece? Quando você tem uma equipe onde ela enxerga o líder apenas como líder, ou chefe, ou gestor, o que acontece? Naturalmente, dentro do imaginário das pessoas, causa a relação de poder e hierarquia. É natural.
É natural. Ó, chegou o chefe. Ó, chegou o líder. Ó, chegou. Então, naturalmente vai gerar esse sentimento de poder e de status. Imagina você no restaurante, fazendo um jantar, né? De repente um jantar em família, e você pede um prato e sua família também pede um prato e todo mundo fica encantado com aquele prato maravilhoso. E de repente você descobre que o chefe do restaurante vai vir e perguntar para você o que você achou do prato. Só o fato de você saber que o chefe do restaurante vem até a sua mesa para saber o que você achou do prato, já trabalha em você um estado emocional de quê? De uma autoridade tá vindo falar comigo. É de imediato, o gatilho da autoridade, ele na hora vem em você. Isso acontece em qualquer lugar. Quem aqui na sala de aula já estava lá com a turma, com seus amigos, você de repente conversando, trocando ideia, e o professor foi na secretaria, ou foi no banheiro, ou foi tomar uma água, qualquer coisa, e a sala ficou livre. E aí fica todo mundo lá, naquela colaboração, trocando ideias, uns bagunçando, os outros saem, troca de cadeira, outro vai brincar. E de repente o professor chega. Quando o professor chega, tudo muda. Quem estava na cadeira trocada vai para sua cadeira, quem estava jogando papel para, quem estava conversando, de repente, de maneira geral, né, parar de conversar, porque o professor voltou à sala e muitas vezes até metade se organiza, a outra metade o professor tem que dizer assim: pessoal, silêncio, vamos continuar a aula. Por quê? Porque ele chega, aí metade já entende o clima de autoridade, aí cala a boca, né? Já se organiza. A outra metade que ainda não se tocou, recebe uma voz de comando. Mas independente disso tudo, o que acontece? Chegou o chefe, chegou o líder. Então, todas as vezes que a presença do líder se faz naquele momento, gera essa relação de autoridade de status. Agora, isso não necessariamente gera colaboração das pessoas. Então, o que é que o líder tem que procurar fazer? Ele tem que procurar ser similar, ele tem que procurar ser igual ao seu time, procurar sentir a dor dele, procurar ser comum. Então, ele tem que descer, muitas vezes, do seu posto de liderança, do seu posto de autoridade, descer no sentido de procurar conversar de igual para igual. Olhar olho no olho, sentir o que ele sente, ver o que ele vê e perceber as dificuldades que ele sente. Então, esse exercício que eu não diria tanto de empatia, mas eu diria exercício de similaridade. Ou seja, você procurar ser similar, né? Procurar saber a semelhança do membro do seu time com relação à dificuldade ou, não é, os desafios que ele tem. Então, e passar a ser par. Passar para o seu time que você é mais um membro da equipe e não apenas o líder, não apenas o chefe. Então é fundamental esse passo para você transpirar e fazer com que o seu time, ele de fato entenda que você é mais um da equipe e não apenas o chefe, não apenas o líder. É fundamental esse exercício esporádico para que o seu time se sinta mais à vontade, confiante. Todas as vezes que, por exemplo, eu trabalhei na indústria muitos anos, então o que acontece? Na indústria, o supervisor, por exemplo, nem sempre ele está no chão de fábrica, nem sempre ele está com a ferramenta na mão, nem sempre ele está até mesmo de uniforme. Tem empresa que o supervisor, ele usa a roupa dele e os outros funcionários usam o uniforme. Mas, o que acontece? É muito importante que periodicamente esse gestor, ele vá ao campo de batalha junto com o seu time, pegue a arma, pegue a ferramenta junto e entenda um pouco daquilo que a sua equipe vive, não é? Da dificuldade que a sua equipe passa. E faça junto um período de tempo para ele entender a realidade da equipe. Porque quando você muda de posto, você vai para um patamar que muitas vezes você fica míope. E aí você não consegue enxergar aquilo que a sua equipe
passa. E quando você é mais próximo, mais similar e menos hierárquico, menos relação de poder e autoridade, você passa para a sua equipe, mesmo sendo, você passa para eles a ideia de que você é comum, de que você é parceiro, de que você está com eles na batalha. Isso é muito importante, para que quando você sair do ambiente, o momento de colaboração e de sinergia, ele permaneça. Então, esse talvez seja o principal do que eu falei anteriormente. Então, desses todos, se você anotar esse último, você vai ter um ganho enorme aí na capacidade que você vai ter de gerar colaboração na sua equipe, tá? Uma outra coisa muito importante dentro desse aspecto, você precisa, para gerar colaboração na sua equipe, de fato, fazer reuniões produtivas de elogios. Como assim reuniões de elogios? De fato, é importante que periodicamente você se reúna com o seu time, não apenas para falar das metas, falar dos planejamentos, falar da programação semanal, da programação mensal, anual. Fazer uma reunião imparcial, fazer uma reunião de papo, de conversa, de diálogo, uma reunião para você passar para ele o quanto que você admira. Ah, isso é uma reunião de feedback? Não, não é uma reunião de feedback propriamente dita. É uma reunião informal de elogios, onde nada se comenta a não ser os pontos positivos que cada membro da equipe executa. Os pontos positivos que cada membro tem feito. Isso é fundamental que você fomentar no outro, né? Essa capacidade de enxergar as coisas boas que o parceiro faz. Porque numa empresa, a coisa mais difícil uma das coisas mais difíceis de acontecer é os departamentos trabalharem juntos, trabalharem em sintonia, trabalharem unidos. Então, o que vai acontecer? Quanto mais esse gestor de área, esse líder, esse diretor, esse presidente, esse coordenador, ele estimular, ele fomentar nas pessoas o espírito de enxergar o que o outro faz de bom, o que o outro faz de positivo e que é importante para o trabalho dele, e valorizar isso e fazer com que o outro perceba que ele valoriza o que ele faz, isso é fundamental. Então, essa reunião é uma reunião para pulverizar, não é? Para pulverizar a valorização, pulverizar benefícios mútuos, pulverizar, espalhar, de fato, a grandeza que há em o líder, valorizar o que as pessoas fazem de bom e cada membro saber e valorizar o que o outro faz de bom. De repente perguntar, José, o que é que você tem visto em Maria que tem ajudado no seu trabalho? O que é que você tem visto que tem ajudado você a fazer o que você faz e que é muito bom e que você valoriza e que acha legal? Aí ele fala. E Maria, o que é que José faz que é tão bom, tão legal? Então, é uma reunião de troca de carícias positivas. Isso gera um ambiente de leveza, um ambiente de colaboração de fato, porque você está citando fatos que aqueles membros sabem que existem e que eles vão ver de forma concreta o valor que isso tem. Então isso vai dar na dinâmica da sua liderança uma força muito maior, uma garra muito maior. Então pensa nisso. Uma equipe que ela é mais colaborativa, um time que ele é mais colaborativo, ele sabe que precisa de fato que o seu líder ajude e fomente. Todas as vezes que o seu time estiver muito mais isolado, muito mais egoísta, nesse sentido de fazer tudo sozinho e entender que não precisa de ninguém ou está muito fechado em si mesmo, é muito bom que você saia da sua rotina, perceba como as pessoas estão e coloque em prática essas ações que eu falei aqui com você. Observar, não é, a dinâmica da liderança, como as pessoas estão funcionando, trabalhar principalmente a questão dos pontos fortes mútuos,
né, da valorização mútua e, sem dúvida nenhuma, vai te gerar um resultado muito maior e você vai ver que o aspecto sinergético, colaborativo do seu time vai ser bastante grande. Olha, você agora tem uma tarefa de casa depois desse vídeo, colocar em prática aquilo que você aprendeu agora. Então, faz isso, que eu tenho certeza que a sua liderança, que o relacionamento com o seu time se relacionando com você e todos em prol do resultado comum, vai gerar muito mais metas alcançadas, muito mais resultados positivos para todo mundo, porque eu tenho certeza que você é um líder que merece todo o sucesso que você deseja ter e principalmente levando todo mundo do seu time junto com você, ok? Gostou desse vídeo? Então dá o seu like, compartilha, coloca aqui o seu comentário nesse vídeo, escreve o que você tem feito para transformar a sua equipe numa equipe mais colaborativa. Eu quero saber, tá bom? Então fica aqui com a gente no nosso canal, tem um arsenal de vídeos que vai ajudar você a se tornar um líder que realmente gera resultados, um líder que gera o respeito e a confiança da sua equipe, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço, palestrante Zé Rodrigo.